Conta-se a história que um homem muito dedicado cuidava de um jardim. Esse jardim era um jardim de uma grande cidade. E era um jardim onde as pessoas passavam e notavam que as flores eram diferentes. Eram diferentes porque aquele homem cuidava com tanto carinho, que alguns diziam que ele cuidava com a sua própria alma. Em um filme já lançado há algum tempo atrás, chamado Dias Felizes, vale a pena você assistir, Dias Felizes, onde um homem também que não era um jardineiro, mas ele era um simples limpador de banheiros públicos. E ele via o cotidiano das pessoas, enxergava as pessoas, e ele tinha o seu amanhecer e já vislumbrava um novo dia que ele tinha para viver. E ao perceber-se também, ao ver as pessoas que entravam e saíam daqueles banheiros, ele via o quanto as pessoas estavam distantes da felicidade. E ele pôde então perceber que todos os seus dias eram dias felizes. Muitas vezes, a nossa história, a nossa vida, é como um jardim, ou até como um afazer que poucos notam, mas que faz toda a diferença na vida das pessoas. E nós não nos apercebemos como nós somos felizes. Os historiadores, os estudiosos, os teólogos já vinham dizendo a respeito deste amor e deste amparo, desse cultivo que Deus faz em nós. Richard Baxter, um servo do Senhor das antigas, dizia que o Senhor tem tantos ciúmes de nós, e Ele zela para que eu e você não nos distanciemos de aperceber o quanto Ele nos ama. É por isso que Ele dá provas para nós do seu cuidado, do seu amor em todo o tempo. O teólogo João Calvino diz que Deus nos ama tanto, que quer que nos apeguemos a Ele e nos afastemos sempre do pecado, para que esta nova vida preencha, transborde o nosso ser. Esta é a vontade do Senhor para a nossa história. O Senhor é o jardineiro que cuida de nós, que nos cultiva com seu cuidado, com seu amparo. E o Senhor nos chama a atenção a partir da sua palavra para que possamos enxergar esse cultivo em nosso coração. Eu convido você para ler o livro do profeta Zacarias. Livro do profeta Zacarias. Meu Deus, existe Zacarias na Bíblia? Existe. Volta aí, tá, de Mateus, que é mais fácil. Volta Mateus, Malaquias e o Zacarias. Encontra aí Zacarias, no capítulo de número 8. Zacarias no seu capítulo 8. A partir do primeiro versículo, diz a palavra de Deus, Zacarias capítulo 8. Veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelos dela. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda nas praças de Jerusalém, sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas, e nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eis que salvarei o meu povo,
tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes as mãos de todos vós, que nestes dias ouvis estas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes daqueles dias não havia salário para homens, nem os animais lhes davam ganho, nem havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo. Porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não serei para com o restante deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá sementeira de paz. A vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, e os céus o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo isso. E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei, e sereis bênção. Não temais, e sejam fortes as vossas mãos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nesses dias. Não temais, eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Nem ame o juramento falso, porque a todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês, e o do 5º, e o do 7º, e o do 10º serão para a casa de Judá regozijo, alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitarão, e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Deus bondoso, muito obrigado por esta palavra, por teu favor e por chegarmos até aqui, Senhor, para adorar-te, para bendizer-te. E nesta hora, Senhor, nos curvamos diante da tua santa lei, a tua palavra bendita. Obrigado, Senhor, por estas promessas maravilhosas. Faz-nos atentar, Senhor, para detalhes que o Senhor, como um bom jardineiro, como um agricultor que cuida da sua vida, faz conosco, faz-nos atentar. Faz saltar aos nossos olhos as tuas benesses nesta manhã, no poder e para a glória de Cristo, Senhor nosso. Amém. O profeta Zacarias é um profeta pós-exílio. O povo havia saído do exílio e estava em reconstituição de nação, reconstituição daquilo que o texto diz, ou o profeta está dizendo, ou o Senhor está dizendo, aquilo que era maldição. Agora este povo terá o beneplácito do Senhor, agora este povo será cometido com as bênçãos do Senhor, com o cuidado do Senhor, e este é o juramento do Senhor para o seu povo.
E eu gostaria de pensar com você nesta manhã sobre o Deus que restaura a nossa sorte. O Deus que restaura a nossa sorte. O Deus que restaura a nossa sorte não a restaura de longe, se bem que o pode fazê-lo, mas o texto nos aponta que além de o Senhor restaurar a nossa sorte, Ele quer habitar conosco. Tabernacular conosco, como a palavra de João a respeito de Jesus que encarnou-se e tabernaculou conosco. O Deus que restaura a nossa sorte é o Deus que quer habitar na minha vida, na sua vida, encher o nosso coração, encher o nosso lar de paz, de esperança, de novas expectativas, para que eu e você possamos em todo tempo ver a sua boa mão conosco. Nosso Deus é o Deus que quer cultivar em nós, então, flores, quer fazer de nós homens e mulheres de fé nele, que confiam nele, para que eu e você possamos, de fato, florescer, exalar um bom perfume, porque toda boa flor exala bom perfume, e eu e você podemos aqui ver que o Senhor está chamando eu e você para um tempo de restauração. Esse Deus que chama-nos à restauração, à reparação, como diz os profetas, reparação de brechas, reparação de muros caídos, reparação daquilo que o inimigo tomou, saqueou, reparação de tempos perdidos com o nosso Deus. O Senhor está reparando tudo isso para que eu e você sejamos chamados a Jerusalém, cidade fiel. Olhe para o texto, versículo 3, ele diz: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel. E o monte do Senhor dos Exércitos, o Monte Santo. O Monte Santo é onde o povo vai, é para onde corriam as tribos, para onde o povo subia. Por isso, então, os salmistas cantavam os cânticos de romagem, os cânticos onde o povo ia caminhando para adorar, para bendizer ao Senhor. Eu e você somos convidados a viver isso na maior intensidade. Eu e você somos convidados a sermos restaurados pelo Senhor. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Assim já cantava o povo. Eu e você também precisamos ter esse clamor no nosso coração, esse desejo no nosso coração, como terra seca necessita, clama por água, a nossa alma tem sede do Deus vivo, diz o salmista. Eu e você podemos então entender as linguagens poéticas e teológicas do rei Davi ao cantar isso. A minha alma tem sede, como a corça suspira pelas águas, a minha alma tem sede de ti, Senhor. Tenhamos sede do Senhor, porque o Senhor, nosso Deus, habita conosco, restaura a nossa sorte e faz com que eu e você agora sejamos chamados de fiéis, sejamos chamados de Monte Santo dele. Hoje, não é mais um monte, não é mais um lugar. Já disse o Senhor Jesus àquela samaritana, não é aqui que se adora, não é em Jerusalém, não é em Samaria. Deus procura os seus adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele restaura, ele levanta, ele fortalece, ele nos chama a ser fiéis, ele nos prova a sua fidelidade, ele nos prova da sua santidade, para que eu e você agora possamos dela absorver, nutrir forças para a nossa fé e assim caminharmos. O Deus que restaura habita com você. Habita na sua casa, habita no seu trabalho, habita no seu caminhar, habita na sua história, habita especialmente quando você se queda aos pés dele e o reconhece como Deus restaurador, como Deus todo-poderoso que te levanta, que te fortalece e que te favorece. Reconheça o Senhor, reconheçamos o Senhor que restaura a nossa vida, que habita conosco. Eu e você não estamos órfãos, irmãos. Eu e você não estamos solitários. Porque ao ascender aos céus, Jesus nos fez uma promessa que o Espírito Santo desceria, que o Espírito Santo caminharia conosco, que o Espírito Santo nos instruiria, nos mostraria toda a verdade, nos faria lembrar das palavras do Senhor. E eu e você somos chamados a viver então nesta ou como esta Jerusalém, chamada a cidade fiel, porque o Deus que restaura a nossa sorte habita conosco.
É interessante porque o povo de Deus sempre passava por desafios, como vimos hoje na escola dominical, desafios externos, desafios internos, mas em todo tempo Deus estava com o seu povo. Deus sempre levantou remanescentes fiéis. Deus sempre levantou servos e servas fiéis. O Senhor sempre susteve a sua obra com a sua boa mão, utilizando-se de vasos como eu e você. Sim, sinta-se um usado por Deus. Sinta-se um vaso nas mãos do oleiro. Sinta-se capacitado pelo Senhor, capacitada pelo Senhor. Mas eu não sei fazer isso, eu não sou tão eloquente, as minhas palavras não são palavras difíceis, as minhas palavras não são palavras tão profundas, tão profusas assim. Mas e o seu coração? O meu coração é devotado a Deus. Este é o som que o Senhor quer ouvir. O meu coração está devotado ao Senhor. O meu coração está entregue nas mãos daquele que pode restaurar a minha sorte, daquele que pode mudar a minha sorte, daquele que pode trabalhar no meu coração e fazer com que todo o trabalho que eu coloco às minhas mãos seja bem sucedido. Em segundo lugar, olha para o texto. O convite do Senhor para nós confiarmos nele, para que eu e você tenhamos mãos fortes. O versículo 9 diz para nós, assim diz o Senhor dos exércitos, sejam fortes as mãos de todos vós que nestes dias ouvis essas palavras da boca dos profetas. Ele está falando aqui que o Senhor é o mesmo Deus, o Deus que restaura, que habita conosco, é o Deus que nos convida a trabalhar e confiar que Ele é Deus conosco. Embora muitas vezes eu e você não vejamos por causa das dificuldades, por causa do labor, por causa das dificuldades que o dia a dia nos faz enfrentar, eu e você não podemos deixar de entender isso. O Deus que restaura a minha sorte habita comigo, Ele me dá forças, me dá confiança para que no meu trabalho eu cobre o ânimo, para que eu ganhe força e para que o Senhor em todo tempo faça a glória dEle se manifestar neste trabalho. Fortifique o seu coração, confie no Senhor, fortaleça as suas mãos, fortaleçam os joelhos trôpegos, as mãos frouxas, porque o Senhor está dizendo que Ele quer que você confie na obra que Ele está fazendo na sua vida. Confiemos no Senhor, Ele habita conosco, Ele dá a força para nós trabalharmos, Ele nos encoraja, sejam fortes. Como o salmista já cantava para o Senhor, sede fortes e revigorem-se vós todos que esperais no Senhor. Nossa alma espera no Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois esperamos em seu nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Esperem no Senhor, trabalhem sim, fortaleçam-se sim, creiam sim, confiem sim, que aquele agricultor, que o jardineiro está trabalhando no jardim da sua vida, que ele está sim trabalhando, te forjando, para que você encontre dias felizes, de contentamento e de paz, que só nele você pode encontrar. Mas eu tenho tantas faltas, tantas falhas, eu estou tão distante. O Deus que restaura a nossa sorte habita conosco, nos dá confiança para o trabalho, mas Ele também nos convoca para um arrependimento, para uma vida de justiça, para nós entendermos o que é ser justo, olhando exatamente para Ele. O povo de Deus havia sido maldição. As pessoas olhavam para o povo de Israel, o povo que tinha a arca da aliança, vencido pelos filisteus, cabisbaixos, as pessoas passavam e via desolação, e ao mesmo tempo que via desolação, as pessoas meneavam a cabeça. E o Deus desse povo onde está? Abandonado. Esse povo é um povo abandonado. Este povo é um povo como o filho daquela moça, depois da batalha, onde o sacerdote Eli é morto, caiu da cadeira, ao ver ou ouvir que seus filhos haviam sido mortos na batalha, Icabod.
foi-se a glória de Israel. Não há mais força, não há mais esperança. Deus a abandonou, Deus está distante. E o que o Senhor está falando é que, para que um jardim dê flores bonitas, às vezes a poda é dura. O deserto parece ser a única solução, e o deserto é um lugar de morte. Mas como o Jó já registra na sua poesia, ainda que haja somente um toco, apenas a brisa do Senhor é suficiente para fazer a árvore brotar. E o Senhor nos convida, então, a ter essa confiança, a ter essa certeza que Ele está conosco, fazendo o quê? Nos arrependendo. Voltando às velhas veredas, voltando às veredas antigas e andando com o Senhor, para que eu e você em todo tempo vejamos a boa mão do Senhor habitando conosco, para que eu e você experimentamos da justiça do Senhor, para que eu e você aproveitemos ao máximo o que é o sabor de se arrepender e ser restaurado. Irmãos, a coisa mais preciosa para cada um de nós aqui não são as bênçãos que nós recebemos. A coisa mais preciosa para nós não é usar o nosso Deus como um ídolo, que nós incorremos nesse erro. Podemos incorrer nesse erro. De usar o nosso Deus como um ídolo. O nosso Deus não é ídolo. Ele é o Senhor único da nossa vida. Não há outro Deus como Ele. Eu e você devemos olhar para a nossa história e reconhecer o Senhor desta forma, desta maneira, no nosso coração, na nossa vida. E sabe quando nós reconhecemos isso? Quando nós recebemos compaixão. Quando nós recebemos misericórdia. Quando nós recebemos ação graciosa do Senhor. Quando eu e você somos como aquele filho pródigo, abandonando, distanciando-se do Senhor, da sua família ou do seu pai, e torna a casa. E fala, me considero como um escravo, mas só deixa eu estar aqui, tá bom? E o Senhor fala o que para nós? Como cantamos aqui? Que nós somos escolhidos. Você não é qualquer coisa. Deus te chama ao arrependimento porque você é um escolhido. Você é uma escolhida. Se o Deus que restaura a nossa sorte habita conosco e nos dá confiança, Ele também nos dá convicção do que é pecado, do que é erro, de como eu e você fomos maldição e somos restaurados pelos vínculos da cruz. A cruz de Cristo agora faz separação entre o velho homem e o novo homem. A cruz de Cristo faz nos enxergar agora a beleza graciosa do Senhor, a longanimidade do Senhor, o beneplácito do Senhor a nosso favor e a bondade do Senhor em cultivar-nos novamente para não sermos flores mortas. O Senhor nos chama a isso. E é por isso que Ele chama, como o profeta está chamando o povo ao arrependimento, a mudar de vida, a mudar a direção, a caminhar no Senhor. Como fazer isso? Como voltar-se para o Senhor? Como fazer isso? Olha para o texto, versículo 15. Assim, pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nesses dias. Não precisa ter medo. Estas coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o próximo. Nem ame o juramento falso, porque todas estas coisas aborrecem o Senhor. Todos nós, irmãos, podemos incorrer ou já incorremos em mentira. Eu já menti. Você já mentiu? O Senhor aborrece. O Senhor aborrece uma vida falsa. E é por isso que Ele nos chama a esse arrependimento. É por isso que Ele nos encoraja, dizendo, eu estou aqui com vocês, eu dou mão forte para você, mas você precisa se arrepender, você precisa voltar, volta ao primeiro amor, torna as velhas práticas, as práticas que eu aqui tenho ensinado a vocês.
Viva a verdade, amai, pois, a verdade, diz o versículo 19. Amem a verdade, amemos a verdade, vivamos a verdade e enchamos o nosso coração, então, daquilo que só Deus pode nos dar. Habitar conosco, um grande privilégio. Encorajar-nos a um bom trabalho. Só o Senhor pode fazer isso por nós. Esse convite, que na verdade é uma convocação, não é aqui uma sugestão como os homens estudaram ontem. Deus não nos dá sugestão. Ele ordena que todos nós nos arrependamos. Ele ordena. Atos capítulo 17, versículo 30, ele fala disso. Ordena que eu e você nos arrependamos. Todos os homens. E o Senhor nos convoca então para esse arrependimento. Para que eu e você nos tornemos mais justos, como Ele é justo, como Ele é santo. E assim eu vou entender então essa presença doce, bendita, desse agricultor cultivando a minha vida e a sua vida. Nós vamos entender então que Deus habita conosco, que Deus nos dá confiança para o trabalho, que nesse arrependimento eu encontro justiça para viver, vivo a retidão do Senhor, e a partir disso então eu tenho um novo tempo para a minha história. Olha para o texto, versículo 20. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades. Seguindo o texto, as pessoas te procurarão, vão querer adorar o mesmo Deus que vocês. Essa é uma promessa, meu irmão. O Deus que restaura a nossa sorte nos dá esperança de cumprimento de promessas a nosso respeito. Ele mesmo disse através do profeta Isaías: eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a me buscar, a orar a mim, e eu vos ouvirei. Eu serei achado de vós. Você está entendendo o que Deus está te falando? Essa promessa, essa esperança que Deus está colocando no seu coração. O Deus que habita conosco, que nos fortalece as mãos, que nos chama ao arrependimento, à justiça, é o mesmo Deus que nos dá esperança, alento e promessas cumpridas em nossa história. Puxa vida, mas eu estou esperando há tanto tempo, há tanto tempo, há tanto tempo. Se o Senhor disse para esperar, espere. Porque o Senhor não retarda a sua bênção. O Senhor cuida de nós. O Senhor é Deus zeloso. O nosso Deus é Deus que cuida de nós. É por isso então que esta cidade, este povo agora está sendo restaurado. As festas voltarão a existir na sua vida para o louvor do Senhor. Todo aquele tempo de cabisbaixo, todo aquele tempo que você anda olhando para o chão, meu irmão, minha irmã, Deus está falando: eu repararei todas estas coisas e você terá tempos de festa. É disso que esse texto está falando. Deus está falando que vai restaurar a sorte de uma nação. Deus está falando que vai restaurar a minha sorte, a sua sorte, a nossa vida. Deus vai nos restaurar, irmãos. Só de nós ouvirmos isso, que o descendente lá de Gênesis veio, morreu, cumpriu a sentença para que eu e você tivéssemos os nossos pecados anulados, cancelados, riscou a dívida que era contra nós, para que eu e você recebêssemos agora, não mais a maldição, mas as bênçãos do reino do Senhor. Deus te chama para isso. Deus nos chama a recebermos estas bênçãos. É por isso então que Richard Baxter dizia lá atrás que Deus tem ciúme de você. É por isso então que Calvino dizia lá atrás que Deus tem ciúme da sua igreja. É por isso que o autor aos Hebreus diz que Deus tem ciúme de nós. É por isso que o Evangelho de João diz que Deus nos ama com um amor eterno. É por isso que eu e você olhamos para a mesa e entendemos o quão amados nós somos pelo Senhor, a ponto de Ele dar a própria vida por nós. Quando ainda éramos pecadores. Deus te chama para uma confiança inigualável, para uma fé inabalável, para que você não seja confundido com as coisas deste mundo, para que você não seja confundido ou confundida com os labores desse mundo, com as lutas deste mundo. Será mesmo que Deus abandona? Será mesmo que Deus deu as costas?
Não, meu irmão. Não, minha irmã. Absolutamente não. O Deus que nós servimos não nos dá as costas. O Deus que nós servimos intercede por nós. O Deus que nós servimos tem o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando eu e você não temos mais força, diz a palavra que Ele levanta, que Ele dá força ao cansado. Quando eu e você não vemos mais solução, Ele abre-nos as portas. Quando eu e você não vemos mais solução para isso ou para aquilo, a situação é adversa, não há mais o que fazer, Ele abre a porta. O nosso Deus é assim. Esse é o Deus que nós confiamos, esse é o Cristo Todo-Poderoso, que tira a temerosidade do nosso coração, que tira a infidelidade do nosso coração e faz nos experimentar da paz que excede todo entendimento. Experimente disso. Seu dia está inquieto,